A irmã do apóstolo Rina, Priscila Seixas, compartilhou um depoimento integrante, viu? De uma ovelha da igreja Bola de Neve. Povo de Deus, povo abençoado, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Eric Ribeiro. Desde já agradeço a tua presença, que Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Meus inscritos, eu amo vocês e lá vamos nós. Meus amados, veja só, viu? A irmã do apóstolo Rina compartilhou em seu Instagram um depoimento que vai gerar polêmica, viu? É de uma ovelha da igreja Bola de Neve. É isso que nós vamos conferir aqui agora. Eu vou trazer aqui na tela para vocês. Mas o caso é sério, viu? Vamos ouvir o que ela falou aqui? Vamos acompanhar aqui. Nosso apóstolo e a nossa... Que de segunda-feira a gente fechou as nossas unidades em homenagem ao nosso apóstolo e a nossa intenção era honrar e deixar bem claro o tamanho do buraco que está dentro dos nossos corações. Muitos de vocês acabaram indo pesquisar sobre o nome do AP e o que mais me entristece no meio de toda essa história é como pode a energia desse mundo, né? Existem diversas calúnias e difamações na internet sobre a vida de um homem honrado de Deus que veio para salvar muitas pessoas. O ministério do apóstolo tirou da rua uma quantidade de drogado, de prostituta, levou a palavra para pessoas que estavam desoladas, artistas, jovens, fez pessoas que jamais iriam dizer que eram evangélicos se converterem e pregarem a palavra do Senhor. Então, ele ter morrido do jeito que ele morreu, ter ministrado a vida de tantos casais. Eu, por exemplo, se tenho aqui a minha família edificada, minhas 2 filhas, meu casamento de mais de 23 anos, foi graças a ele. E assim como eu, várias outras famílias na mesma situação se manteram casadas por conta do AP, porque o AP vivia o evangelho e sabe que Deus odeia o divórcio e que é plano do diabo destruir as famílias. Então saber que ele foi tão eficiente em ministrar a vida de tantas pessoas e não conseguiu gerenciar o conflito que estava dentro da sua própria casa, dói o meu coração de saber que esse mundo é assim. Jesus Cristo mesmo, quando veio para cá para poder operar milagres, teve que sair de perto dos seus, porque é muito mais difícil a gente exercer poder com as pessoas que estão ao nosso redor. Agora, ainda que ele tivesse todo tipo de conflito com a esposa, que já há muito tempo não está bem, e é nítido, é só vocês olharem para a pastora, que vocês vão ver que ela não está bem. O que mais doeu foi saber que muitos do que foram levantados por ele virou as costas para ele no momento que ele mais precisou. Então, assim como Jesus foi traído pelo seu povo judeu, o Rina também foi traído pelo próprio povo que ele ergueu. Quantos chegaram ali, abatidos, destruídos, e ele ensinou a palavra, e ele colocou no lugar, e ele botou de pé, e ele ensinou tudo, e a pessoa fez um ministério enorme, como vários desses pastores que no meio de toda essa confusão se aproveitaram de uma situação para poder sair do bola. Porque sim, gente, envolve muito dinheiro no meio de tudo isso, e eles não olharam nunca para Cristo, porque Cristo se alegra com a ovelha perdida, Cristo se alegra com a volta do filho pródigo, e quem fica com ciúme é o outro filho. E foi exatamente isso que a gente vivenciou dentro do Bola de Neve. Uma onda de ciúmes e de vaidade, e assim como uma bola de neve, usaram toda a fraqueza e toda a insegurança da mulher dele para começar a atacar e destruir essa casa que salvou tantas pessoas. Então, ainda que ele tenha restaurado o lar de vários, ele estava com o lar dele destruído. E como um homem desse se mantém de pé, sabendo que a esposa está no estado que está, entrando na internet, vendo tudo que estavam postando dele, e vendo as pessoas que estavam do lado dele abandonarem ele, que conheciam a natureza dele, dando aval a tudo isso, e abandonando ele pelos motivos menos cristãos possíveis. Porque, como a gente sempre diz na academia, mais importante do que vencer a guerra é quem está com você no lado da batalha. E são nos momentos de crise que vocês conhecem as pessoas. Eu diversas vezes falei com o AP e achava que o fato dele ter sido tirado do púlpito estava enfraquecendo mais ainda ele, porque a cada domingo que ele ia, que ele pregava, ele saía de lá com as forças renovadas. E até isso foi tomado dele. E ele falava pra mim: Tatá, eu não consigo voltar agora, eu preciso me recuperar. O golpe foi muito duro. E isso, saber que ele morreu triste desse jeito, me entristece demais, porque ele não merecia. Ele não merecia que a esposa tivesse gravado conversas particulares dele e ter soltado na internet para tentar incriminar. E quem é 23 anos casado e escuta as discussões deles, tem vontade de dar risada. Você vê que em momento nenhum ele agride ela, ele toca nela, ele fala palavras horrorosas para ela. O máximo que ele falou é que ela estava endemoniada e que ela precisava se tratar. E de fato ela precisa. Ela precisa buscar ajuda e ela precisa se tratar, porque ela não está bem. Queria parabenizar a todos que pegaram uma mulher fragilizada, que estava usando remédios para tentar se manter nesse mundo, e foram plantando todos os dias semente do mal na cabeça dela, contra o marido dela, e parabenizar
Porque tudo que essas pessoas queriam, elas conseguiram. Elas queriam acessar a fortuna e o dinheiro do Rina, isso é a única coisa que importa. E agora sim, ele morreu, essa herança vai ser dividida, a pastora Denise vai ficar com a parte que lhe cabe, e boa parte vai para o outro filho dela, que não era filho do Rina, que brilhantemente arquitetou todo esse plano, e foi todos os dias pingando uma gotinha, envenenando a mãe contra o próprio marido. Quem é cristão sabe que Deus odeia o divórcio, e qualquer pessoa que tenta incriminar, incentivar uma mulher, um marido, se separar e jogar um contra o outro, está sendo usado por qualquer pessoa, menos pelo Espírito Santo. Então eu acho curioso cristão seguir um perfil chamado Fuxico Gospel, sendo que Deus odeia a fofoca. E nos falou, em Coríntios 11, do poder da língua, que ela é que nem um leme e que destrói tudo que está ao redor. Então que espécie de cristão é você que se alimentou da insanidade dessa mulher, de destruir publicamente o seu marido e toda a sua família? Eu ainda, quando perdi o meu irmão, eu voltei para casa, eu tive o consolo do abraço da minha mãe, do meu marido. Que espécie de abraço que ela vai ter dos filhos no meio de toda essa situação? Sabe? E as pessoas continuam orientando ela de uma forma má, negativa. Ele nem morreu. Foram filmar o que aconteceu. Quem vê os discursos dela, a fala dela, não só do velório, mas de antes do Rina falecer, sabe que ela não está bem. E ela, em meio a todas essas pessoas do mundo inteiro, é a que teve a maior perda. Ela perdeu o companheiro dela, que ia ficar velhinho junto com ela. Ela vai sentir a maior falta de todo mundo. E ninguém que está ao redor dela está preocupado com ela. Estão preocupados em acessar os recursos que ela tem direito. E isso é muito triste. Porque destruíram um ministério que salvavam tantas vidas, que ficou mais de um ano sem o Rina pregar, sem o Rina converter. Mancharam todo um legado em busca, visando de dinheiro, e usaram a esposa dele para começar a fazer esse levante de destruição. Então a energia desse mundo é algo que me desmotiva demais. E como quem estava ao redor, se chamavam de amigos, não impediu, não pegou ela pelo braço e não falou: acorda, todas as mulheres aqui ao redor querem estar no seu lugar. Eu nunca vi um homem enaltecer uma mulher como Rina fazia com ela. Eu fui num evento no ginásio do Ibirapuera, que ele montou aquilo praticamente para ela ser a estrela principal, para ela cantar, e ela estava linda, e ela cantou. Ele montou casas de oração para ela, ele fez tudo que pôde para ser a adoradora reconhecida que ela foi ao longo de todos esses anos. E ela jogou tudo por água abaixo, porque foi uma mulher insensata, que foi movida pelo ciúme que foi plantado no coração dela, dia após dia, por pessoas que deviam amar e orientar essa mulher. Me entristece ver que ele foi embora e que esses abutres continuam de pé aí, e que, além de terem matado o meu AP, ainda vão se beneficiar. E digo que eles mataram o meu AP, porque eu acredito que o meu AP jamais teria caído da moto se ele não estivesse tão fraco, tão cansado e tão abatido. Ele era um homem forte. Como que ele perdeu o controle daquela moto e caiu? Que infarto que ele teve em cima da moto. Ele foi resgatado com vida. Ele foi falando na ambulância, foi igualzinho meu irmão Alessandro, teve múltiplas fraturas, foi resgatado com consciência e morreu por infarto por conta da quantidade de hemorragia interna. Mas meu pé jamais teria caído da moto se ele não tivesse tão enfraquecido. E nós tivemos, eu não, porque ele sabe da minha admiração por ele, mas todas as pessoas foram avisadas. Deus ainda foi bom, mandou ele umas 2 vezes pro hospital com embolia, depois com pneumonia. Ele estava visivelmente cansado. Todas as pessoas tiveram tempo de se arrepender. Eu mesmo falei pra pastora, tudo isso, todas essas coisas eu falei. Todos foram avisados de que a nossa meta nesse mundo é salvar vidas para Cristo, e que em nada, esses sentimentos que a gente tem de ciúme, de vaidade, de poder, tem a ver com a salvação de Cristo. Vocês quererem enfraquecer o bola, rachar a igreja, montar outras coisas, em nada tem a ver com salvar as pessoas. Porque quem fez o ministério mais bonito, que salvava os mais loucos, os mais tortos, quem estendeu a mão pro público mais horroroso, foi o Rina. Nenhum dos apóstolos que estão aqui, desses pastores, coach que estão aí, com as igrejas cheias de milionários, com esses instagranéticos falando que são evangélicos, nenhum tem o trabalho bonito e honrado no meio desses excluídos como o Rina tem. Se a minha academia chama Black Sheep, a ovelha negra, é porque era como eu me sentia quando eu ia dentro de uma igreja. Eu falava: eu não tenho nada a ver com isso daqui, eu sou uma ovelha negra, mas ainda assim eu era uma ovelha. E o Rina fez uma igreja para nós, para os excluídos, para os diferentes, para os que eram julgados, para os que são coléricos, atacados diretos, e que são muitas vezes tidos como agressivos. Então, eu tô muito triste com tudo que aconteceu. Saber que por mais que a gente ora, muitas vezes a nossa oração não é atendida e que a gente não consegue compreender os planos de Deus. Então esse vai ser um dos poucos vídeos que vocês vão me ver fazendo depressiva dessa maneira, mas eu me permito fazer enquanto eu estiver de luto. Porque sim, roubaram a minha alegria, roubaram a minha força de levantar e me estender, e sim, eu tô me sentindo completamente abatida por saber que esses abutres estão de pé. Ainda que eu tenha fé em Deus, e que eu saiba que ainda não acabou, nada vai mudar o fato do meu AP ter morrido, se sentir traído e abandonado. Nada vai mudar o fato de saber que ele queria voltar para casa e ter uma mulher em casa bem, e que foi essa própria mulher que se levantou para começar a destruir todos eles. Nada vai mudar o fato de quem começou a plantar tudo isso na cabeça da minha pastora vai se beneficiar com a morte do meu AP. Então isso me entristece muito.
E fica a reflexão. Que tipo de cristão é você que torce pelo divórcio, que vê fofoca e que se levanta para atacar uma igreja que salvou tantas pessoas? Eu vou deixar aqui um trecho de uma das milhares de entrevistas que o Rina deu, para quem não tinha oportunidade de ver, de sentir a energia do que era aquele homem, e olhar e ver se isso é um homem de verdade ou se isso é um homem de mentira. E depois vocês procurem ver como está a pastora. E vejam se ela é uma mulher que está bem, se ela é uma mulher que está lúcida das ideias, ou se ela está sendo usada e inflamada por abutres que estão ao redor dela. Porque se ela estivesse sendo orientada por pessoas que a amam, jamais ia ter orientado ela a destruir o lar, que destruiu também a vida dos filhos dela. Inflamaram essa mulher a ter um ciúme e um orgulho tão grande que fez ela destruir não só a casa dela, como a vida dos filhos dela. Então, é de se pensar. Tomem cuidado com quem anda do seu lado. Porque Eva fez Adão morder a maçã, porque ela manteve a serpente do lado dela. E a serpente sussurrou no ouvido dela. E a pastora caiu no mesmo golpe. Parabéns aos envolvidos. Esse mundo jaz do maligno. Mas contra a justiça eterna, ninguém falha. E ela vai chegar. Ainda que nessa terra vocês vivam ricos, nem todo luxo que o dinheiro pode comprar vai trazer a paz que excede o entendimento. E eu queria um pouco falar sobre isso. Podemos falar? Claro. Por quê? Porque é exatamente isso que a gente está tratando aqui. Nós somos luz nesse mundo, mas não significa que nós não vamos enfrentar dificuldades. E até o nosso posicionamento nos momentos de dificuldades vai mostrar quem nós somos. A crise que revela do que nós somos feitos. E nós vivemos uma crise. Eu sou casado há 23 anos. E só quem é casado a esse tempo ou mais, que entende o que é o casamento, que entende as dificuldades que a gente acaba passando. E a nossa vida é uma vida de muitas atividades. A gente está sempre viajando, eu estou sempre correndo, ela também. Só que a gente sempre se deu muito bem, a gente se ama muito. Ela é uma das pessoas mais doces, mais queridas que eu conheci na minha vida. Me apaixonei. Olha, meus amados, veja só, tá aí o desabafo aí dessa ovelha, né, irmão? Desabafo dessa ovelha, ela cita aí que tem pessoas usando isso aí, se aproveitando dessa situação, né? Eu respeito aí a fala dela, que Deus a abençoe em nome de Jesus, né? Eu creio que ela amava muito o apóstolo Rina e ela deve estar muito triste com o que aconteceu com ele, né? É forte esse depoimento aí, quando ela diz aí que tiraram o apóstolo, né? Aí ela coloca a culpa em algumas pessoas aí, né? Se não fosse essas pessoas, ele não teria sofrido esse acidente. Segundo ela, né? Meus amados, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. O que é que você acha da fala dessa ovelha aí, da igreja Bola de Neve? O que é que você acha? Deixa aí nos seus comentários em nome do Senhor Jesus Cristo e que Deus conforte o coração dela e de todos os membros da igreja Bola de Neve, né, das ovelhas lá, que estão nesse luto aí, né? Que Deus conforte o coração de todos, em nome de Jesus Cristo. Deixa a sua opinião, o que você acha da fala dela? Você acha que ela está certa nesse posicionamento dela? Você acha que ela está certa? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu amo vocês.